O estranho caso do trabalhador que luta para super rico não ser taxado. Aqui, o Leonardo Sakamoto escreveu esse artigo hoje e eu achei a chamada interessante, quero ler aqui com vocês. É extremamente saudável para o país que o Congresso Nacional mergulhe na discussão sobre o imposto mínimo para os super ricos, medida proposta pelo ministro Fernando Haddad para compensar a isenção de quem ganha até 5 mil por mês. Ah, compensar a isenção? Não, tá certo, tem que cobrar deles mais, tá certo. Antes de mais nada, um lembrete. Super rico não é você, que faz parte da massa de 212,4 milhões que aprenderam a se virar, mas as 141,4 mil almas que ganham mais de 50 mil mensais. Nossa, gente, no Brasil só tem 141 mil pessoas que ganham acima de 50 mil reais mensais. É dinheiro pra caralho, né? Saudável porque estamos discutindo justiça tributária e progressividade de imposto. Não, progressividade não significa uma taxa woke, mas que quem ganha precisa pagar proporcionalmente mais. Quem ganha mais, paga mais, né? É algo que pode ajudar a construir nosso futuro. E não um projeto de lei para impedir meninas de 10 anos grávidas, após terem sido estuprador pelos próprios familiares e que correm risco de morte a terem acesso a um aborto legal, algo que nos mantém presos ao passado. A ideia é simples. A galera que ganha mais de 50 mil por mês e não paga pelo menos 10% de imposto vai começar a ser cobrado progressivamente se o projeto de lei passar. Quem já paga imposto igual ou superior a isso não vai precisar pagar mais. Contudo, vale a pena parafrasear o Evangelho de Mateus para lembrar que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um parlamentar super rico aprovar a taxação de sua classe social. E o que mais temos entre deputados e senadores são pessoas que são desse grupo ou que o representam. Uma coisa é aprovar uma medida que pode levar votos e ajudar na reeleição de congressistas, como a isenção dos 5 mil. A outra é cortar na própria carne. Além dos congressistas, os super ricos e sua condição privilegiada são defendidos com unhas e dentes pelos terríveis guerreiros do capital alheio, membros da classe trabalhadora que não se veem como tais e que vão às últimas consequências para defenderem os privilégios dos bilionários e multimilionários. É o impulso de querer se identificar com o poder e não com quem não tem poder, entendeu? Eles acreditam que estão fazendo justiça ao defender a injustiça tributária. Projetam-se nos mais ricos, é isso, projetam-se nos mais ricos, se veem neles, né? E sonhando um dia chegar lá, desejando que a condição deles seja mantida para, quem sabe, também poderem delas usufruir. Não se importam com as consequências negativas da desigualdade na estrutura social, contanto que sua chance de 1 em 1 milhão de fazer parte do topo da pirâmide seja mantida. Eu não sei exatamente isso, eu acho que é mais profundo do que isso. Eu não sei se necessariamente se muitos deles acham que vão ficar milionários. Eu acho que muitos deles só querem se identificar com os ricos. É isso. Cai no converser fácil de que, ao taxar os ricos acionistas de empresas, o país abre espaço para taxar empreendedores, ignorando que alguém que ganha 3 salários mínimos já paga proporcionalmente mais imposto do que alguém que ganha 33. Dizendo que, ao serem menos taxados, os ricos abrem mais empregos, mesmo que o destino de muito dividendo seja acúmulo e luxo. Compram a ideia de um Estado mínimo e, ao mesmo tempo, demandam melhor educação, saúde, segurança, opções de cultura e lazer e transportes públicos e gratuitos. Esse negócio, essa ideia da economia de que se você deixar o dinheiro acumular no topo, vai descer, porque eles vão investir e tal, chama Trickle-Down Economics. E isso foi usado acho que nos anos 90, acho que foi com o Reagan que começou isso. Já foi provado que isso não deu certo, a gente já viu que isso não deu certo. Não funciona assim. Eles não investem mais, eles acumulam. Combater a desigualdade não resolve de vez os problemas sociais, mas é uma ação fundamental para indicar o tipo de sociedade que gostaríamos de construir. Um país que acredita na redução das regras para ricos e pobres como pré-condição para o desenvolvimento coletivo, ou um que tem um orgasmo toda vez que um bilionário brasileiro sobe um degrau no ranking de bilionários globais da Forbes. A desigualdade dificulta que as pessoas vejam a si mesmas e as outras pessoas como iguais e merecedoras da mesma consideração. Leva à percepção de que o poder público existe para servir aos mais abonados e controlar os mais pobres, ou seja, para usar a polícia e a política a fim de proteger os privilégios do primeiro grupo, usando violência contra o segundo, se necessário for. Com o tempo, a desigualdade leva à descrença nas instituições, o que ajuda a explicar o momento em que vivemos hoje. A taxação dos dividendos seria apenas a ponta do iceberg apenas. Ficou um erro aí. Tributar os super ricos pode arrecadar cerca de 292 bilhões anuais, dados de 2021. É o que defendem a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFISCO,
a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, os Auditores Fiscais pela Democracia, AFD, o Instituto Justiça Fiscal e JF, entre outras instituições, em uma série de frentes da renda ao patrimônio. Mais uma ponta difícil de transpor. Gente, está todo mundo dizendo aí que vai dar certo, né? O negócio. Como já disse aqui, o Brasil é um transatlântico de passageiros, com divisões de diferentes classes, com os mais ricos tendo mais conforto em suas cabines. Não estou entrando no mérito de como chegamos a essa situação, nem propondo uma revolução imediata para que cabines diferenciadas deixem de existir. Mas é fundamental que a terceira classe conte com a garantia de um mínimo de dignidade e a primeira classe pague passagem progressivamente proporcional à sua renda. Enquanto isso, seguimos parecidos com um navio remado por trabalhadores que, a qualquer sinal de tempestade, aumenta a frequência do estalar do chicote enquanto poupa meia dúzia de passageiros ricos. Ironicamente, uma parte dos remadores não questiona a exploração, mas rema sonhando feliz ao ver a imagem dos mais ricos glamourizando no Instagram. É exatamente isso que eu estava falando, gente. É a proximidade do poder. Entendeu? Quer se identificar com o poderoso. Ele não cai em si, entendeu? Não se enxerga. Não se enxerga. Então, quando ele está falando, o Latinos para Trump, por exemplo, quando o Trump falava, eu vou fazer deportação em massa, de quem eles achavam que estava falando, gente? Ah, não, eles estavam falando só dos ilegais. Não. O pessoal reclama de imposto e estado mínimo, mas quando precisa do SUS não reclama de nada, hein? Pois é, gente, é o idealismo, né? Não vê a realidade.